Olá, iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, para falar com você hoje sobre empreendedorismo na arte do vidro. Trouxemos aqui aos estúdios da TV Osasco a Cida Kitze, falei certinho, né, Cida? A Cida Kitze, que é vidreira, é artista do vidro. E aproveitar e mandar um abraço nesse momento lá para o Thomas também, que está acompanhando o nosso programa, o filhão que também é artesão, que é hoje um braço direito seu, né, Cida? Esquerdo também, viu? Cida, seja muito bem-vinda aqui ao agradeço. Invista, na TV Osasco. Agradeço, é um prazer. Legal. Bom, a Cida tem a formação de designer, e segundo ela disse que nunca praticou muito, mas eu acho que é a essência da arte que ela faz hoje com vidro, eu acho que vem muito dessa sensibilidade. E nós conhecemos a Cida num dos programas aqui da casa, o Olhar Especial, que é apresentado pela Maristela, minha esposa, lá na Reatec, que é uma feira que trata de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas especiais de uma maneira geral, e a Cida estava expondo lá. E aí nós vamos entender o porquê a Cida estava... Você tem alguém da família ou alguma pessoa que te levou até lá, aquela feira, Cida, a Reatec? Nós temos um amigo, o André, que é um Sim. cadeirante, que é do bairro onde tem o nosso ateliê e nos levou para a Reatec. Nós fizemos uma parceria, ele teria uma parte da renda para ajuda de custos para os campeonatos de natação que ele participa. O André é um atleta. É um atleta. Tá. Né? E essa parte social também é gostoso, né? Você poder colaborar, né? Com certeza. Mas, Cida, entrando um pouco na questão até de origens, né? Você é aqui de São Paulo mesmo, como é que foi, e primeiro, né, de onde você vem e como é que foi o início? Você já contou que foi em 98 que você começou a fazer, mas conta um pouquinho essa história para nós, para o nosso telespectador. Eu sou paulista, nasci em São Paulo. Eu vivi a vida toda aqui em São Paulo e eu comecei a gostar e a mexer com vidro a partir de uma visita numa feira de vidro na Alemanha. Sim. E lá realmente eu me apaixonei pelo vidro, porque eu tinha uma exposição da Universidade de Vidro da Alemanha com as técnicas de vitral, de fusão, de maçarico, e realmente é encantador. Você se apaixona assim e eu comecei eu realmente me interessei, comprei algumas ferramentas, uns pedaços de vidro e quando eu voltei para o Brasil eu comecei a tentar fazer algo, né? Só que aí realmente eu cheguei num limite porque eu tinha que fazer um curso, né? Não conseguia ir mais sozinha a partir daquele momento. E aí eu fui fazer cursos fora, porque naquela época não tinha cursos aqui no Brasil, né? Entendi. Então foi difícil o começo, né? Porque mesmo assim, que com uma certa facilidade, entre aspas, de conhecer essa técnica numa viagem, deve ter sido uma viagem de turismo, talvez? Não foi bem turismo, não. É que meu marido trabalhava, ele se aposentou agora, ele trabalhava numa firma alemã. Sim, sim. E ele é alemão, a família dele mora na Alemanha, então a gente... Mas a essência que nós queremos é exatamente essa. O empreendedor está ali, mesmo que fosse turismo ou acompanhando, você viu ali uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Na realidade, eu fui buscá-lo na feira para a gente jantar e cheguei muito cedo e fui andar um pouco e realmente eu me deparei com era um espaço muito grande, só reservado para eles. E ali eu
Aí eu fui todos os dias da feira, era a primeira a chegar, a última a sair. Sei, Então eu absorvi tudo que eu podia, porque lá eles faziam o trabalho para os visitantes verem, eles estavam lá manuseando o vidro, cortando, fazendo um vitralzinho. Então eu observei muito e... Essa feira é, salvo engano, é Glasstec. Glasstec, ela tem a cada 2 anos em Düsseldorf, né? Mais ou menos entre setembro e outubro. Tá. O ano que vem é sempre ano par, o ano que vem vai acontecer de novo. E a partir da feira, né, onde despertou esse lado empreendedor, vou iniciar, fazer, talvez até nem tivesse pensado numa atividade comercial naquele momento, né? Não. Mas a partir dali, quais foram os passos quando chegou ao Brasil? Por exemplo, aqui no Brasil, não sei se tem cursos específicos para você trabalhar, mexer com vidro e agora afins. já existe, mas naquela época não tinha internet, né? A gente acha que nem fax tinha naquela época. É 98 mais ou menos 98, que você pontuou, né? 98. Tá. No século passado ainda, exatamente. Né? E olha, na realidade eu trouxe tudo que eu precisava para começar. Uma loucura, mas eu trouxe. E eu fui realmente pesquisar, não achei, eu comecei a cortar vidro. Eu trouxe uma máquina de cortar vidro, de hobby. E na realidade também era para hobby, não era para chegar onde nós estamos hoje. Foi simplesmente hobby e aí só que chegou uma hora que eu tive que numa próxima viagem que nós fizemos, que todo ano nós íamos, Natal, né, essas coisas, e eu aproveitava, ao invés de passear, eu ia procurar os cursos, né, porque também eu tinha 3 filhos, né, pequenos, né. Sim. Então, tinha que podia, conciliar as férias. férias. Então, começou assim. E eu tinha um ateliê, com isso eu fui fiz um ateliê na minha casa, só que a coisa foi, né, do ateliê já era pequena, eu peguei uma das garagens, eu fui... E em 2004, com os filhos já adultos e meu marido aposentado, nós resolvemos mudar para um apartamento. Ok. E aí eu tinha que decidir, ou esquecer a história do vidro, ou montar um ateliê, né? Que a coisa aí seria bem diferente, né? Sim. E aí eu resolvi, meu marido comprou uma casa, colocamos todas as coisas, que a essa altura eu já tinha muita coisa, que cada viagem eu ia comprando, porque o vidro é assim. Começa a mexer com ele, você sempre quer mais. Sim. E a oportunidade, porque realmente aqui não tem matéria-prima, ferramentas, até hoje é muito difícil. Legal. Bom, Cida, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco, para o nosso telespectador que está nos acompanhando, você vai ver cada coisa bonita que a Cida faz lá no ateliê Artes e Ideias. Artes e Ideias. Bom, não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos mostrando coisas muito bonitas para você. E como fazer também. Até já. Voltamos com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com a Cida Kitze. Aproveitar o momento, falamos do filho dela, o Thomas, que nos assiste também. Aproveitar e mandar um abraço para um grande apoiador. E a Cida estava me dizendo aqui que o senhor Norbert, o marido, não só estimulou, incentivou no início das atividades, indo lá na feira, lá na Alemanha, né, Cida?
como até de vez em quando ele financiou alguma coisa, mas ela fez questão de dizer, ó, eu pago tudo direitinho. Mas Cida, falando um pouco do trabalho, né? O início, acho que de ninguém, de nenhuma atividade, é um início muito fácil, né? Mesmo que depende do ângulo que você vê, às vezes pode parecer mais fácil do que outros, mas para você transformar uma ideia, transformar alguma coisa que você tem na mão, assim como o vidro, tem todo um trabalho anterior de conhecimento e de persistência, né, Cida? Acertos e erros. Acertos e erros. Experiências. Você tem que ser ousado, você tem que... Porque assim, eu sempre falo, o querer é poder. Né? Então você tem que... Não pode ter medo. Você tem um sonho, você gosta daquilo e você vai perseguir aquele seu... o rumo, um objetivo, né? Legal. E aí é assim, porque o vidro é uma coisa muito... É uma coisa diferente, ele entra no... Ele é cativante. E O pó de vidro entra no sangue, né? Na corrente exatamente, sanguínea. Exatamente. E você acaba... para descobrir certas coisas, você tem que estragar às vezes, né? Então você tem que fazer experiência, ter paciência, vontade, anotar tudo, porque nós temos até as técnicas de trabalhar com o vidro no forno, que é onde o forno atinge uma temperatura de 800 graus, então ele modela o vidro. Perfeito. Temos a técnica no forno é a fusão, né? Você estava me falando, são 3 técnicas, né? Isso. A fusão, o maçarico e a outra técnica... O vitral. O vitral. O maçarico, a gente modela o vidro no fogo. É um maçarico que a gente usa o GLP e o oxigênio. É um maçarico especial, não é um maçarico de solda, ele tem 8 furos, né? E atinge a 1000 graus. Então a gente derrete o vidro e vai modelando no fogo. E o vitral, o vitral, você lembra, igrejas, né? Tem residências, luminárias, que você corta, faz um projetinho, corta os vidros e você faz a junção desses vidros ou com a canaleta de chumbo ou com a solda de estanho. Né? Dá para fazer essas duas, quer dizer, no vitral existem 2 técnicas diferentes. Tá. Cida, olha, nós temos as imagens, né? Nós temos as imagens coletadas. Vamos falando de cada técnica, aparecendo as imagens aí. Essa é fusão. Isso é obra do Thomas. Sim. Thomas gosta da parte de fusão. Maçarico e vitral, ele não gosta muito. Isso é a reciclagem dos vidros que sobram de vitrais, que você não consegue encaixar em outros projetos. Então, você faz um mosaico de vidro, porque você pode fazer uma janela também de mosaico de vidro, vidro no vidro. Isso é no maçarico, a gente modela o vidro no fogo, cada pecinha dessa é feita uma a uma individual. Aí é reciclagem do fusing das garrafas. Você até estava dizendo, por exemplo, uma das utilidades, entre aspas, porque é uma obra de arte, cada uma dessas é uma obra de arte, mas tem um restaurante, né, voltando na foto anterior, tem um restaurante onde ele serve o couvert, né? É o couvert que ele serve nas garrafas de vinho, né? Muito que original. Ele vendeu e iria para o lixo, né? Sim. Então, você vê que a reciclagem dá para fazer muitas coisas. Inclusive, você pode fazer uma vidraçaria, por exemplo. Ela joga muitos vidros fora. Sei. Quando chega no final do ano, ela compra brindes. Sei. Ela mesma poderia fazer o brinde dela. Pois é. E é interessante. Olha que Isso é mosaico de vidro. É um mosaico, mas a técnica é de... Isso é um vitral. É um vitral. Não, o mosaico de vidro não. É um mosaico que você cola... Colagem. Colagem, ou na madeira ou no vidro. Isso aí é uma junção de fusão e maçarico. Aquelas flores que estão fazendo o botão
das flores maiores é feita no maçarico. Sei, sei, sei. Aí são restos de vidro. Então, e aí eu estava aqui pensando, né? Você disse que os restaurantes, as empresas, às vezes têm o próprio material e poderia até eventualmente elaborar os seus brindes. Exatamente. E aí eu te perguntei, e você até falou que é muito acessível, por exemplo, um forno e um maçarico, é uma coisa até que dá para ter um investimento, que é um investimento relativamente Não é pequeno, alto, é né? pequeno para você começar, obviamente. E depois você vai adquirindo mais fornos, depende da demanda, mas o investimento não é alto. E Sim. você não precisa de um espaço grande, você pode trabalhar na sua casa. Sim, sim. Né? Não precisa necessariamente de você alugar um lugar e uma coisa grande. Sim. Você pode começar na sua casa, fazendo coisas pequenas, e foi assim que eu comecei. E para as pessoas que querem aí, vamos dizer, iniciar, ter as primeiras informações, vocês têm um site, né, que é o... Nós temos site, nós damos cursos, nós temos ferramentas. O site é o www.artesideias.com.br. Ali as pessoas podem ver as primeiras técnicas. Podem nos visitar na nosso ateliê. Tá. Será bem-vindo, a gente explica, mostra. É legal ir no ateliê, porque você vai ver a gente produzindo. Porque lá nós temos o nosso showroom, mas é lá onde nós produzimos também todas as peças. Né? E, bom, para você que está nos assistindo de outras cidades, eu vou aproveitar e mandar o meu abraço para as quase 60 cidades hoje que retransmitem o nosso programa, o Invista. Muito obrigado. E você que está assistindo em todos os rincões do estado de São Paulo o nosso programa, também o nosso muito obrigado por permitir que nós entremos aí no seu lar. É perto, pelo site, hoje pela internet, acabaram-se as distâncias, né? Você pode consultar aí o www.artesideias.com.br, você vai ter as primeiras noções, pode entrar em contato com a Cida e quem sabe você possa levar aí para a sua cidade, em qualquer lugar até do Brasil, do mundo, iniciar uma nova atividade e até, para você que está pensando numa atividade comercial, é até viável, né? Eu acho que vale a pena entrar em contato. Nós vamos fazer agora mais um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho falando de coisas bonitas, da arte em vidro, falando com a vidreira, como ela se designou, Cida Kitze. E daqui a pouquinho nós voltamos, não sai daí. O programa Em Vista hoje está falando com a Cida Kitze, que vem falar para nós sobre uma arte milenar, né, Cida? Porque a arte é Murano, né, que mexe com o vidro, Murano, Veneza, né? Com a técnica, principalmente com a técnica do maçarico, não é isso? Isso. Tá. A Cida, que tem o ateliê aqui em São Paulo, ela dá aulas. Você pode consultar aí o site no www.artesideias.com.br. Até para você que está procurando uma atividade paralela ao que você faz, além de fazer uma bela de uma terapia, dá para ganhar um dinheirinho extra, não dá, Cida? Ah, sim. Dá, porque você, por exemplo, a reciclagem, a parte das garrafas. Sim. Você acha no lixo isso, né? Uhum. Você conversa com o seu vidraceiro do bairro, ele joga tanto vidros. Pois é. Ele pode te ceder esse vidro. Então, você pode começar a transformar o que seria lixo, sucata, numa arte. E todo mundo gosta. Hoje em dia, a parte da reciclagem no Brasil, sustentabilidade, está virando coisa séria. Parece que está pegando e eles têm muitas pessoas valorizando isso.
E você é um complemento de uma segunda renda e, às vezes, até da renda principal. Perfeito, perfeito. Né? Bom, são 3 técnicas, você está acompanhando o nosso programa, são 3 técnicas. É o vitral, o maçarico e a fusão. Fusão. Né? Uma é de forno. Eu vou até pedir para a gente voltar as fotos, para você vai ver, telespectador, cada coisa bonita que pode ser produzida com o vidro, até com restos, fazer mosaicos, vitrais. Vamos ver mais algumas fotos e aí eu vou pedir para a Cida falar novamente. Essa nós até já vimos, a técnica é a fusão dessa, né? Isso, essa é a técnica da fusão, é modelada no forno. Tá. Né? Não um forno de normal, um forno. Essa também é a parte de reciclagem, que dá para fazer as bijuterias. Reciclagem? Reciclagem. Como é que é feito o processo? Você pega esse material onde? De nós mesmos. Porque, por exemplo, nós fazemos vitrais. Sobram pedaços. Sei. E a gente vai juntando ali as sobras. E mesmo sobras de vidros de vidraçaria, você passa uma tinta, faz um desenho e vira uma bijuteria, um anel, um colar, uma pulseira. Cida, eu sempre tive uma dúvida. Isso é fusão também. Indo para outra técnica. Aí já é vitral. Vitral. Aí é vitral. Então, é exatamente sobre o vitral que eu tenho dúvida. Fala em vitral, nós já lembramos naquelas igrejas maravilhosas, onde dá uma iluminação, um colorido especial. Mas no vitral, você faz a coloração depois ou você tem que preparar, o vidro é preparado antes? Como é que é a técnica para a escolha do vidro, do material? Na realidade, os vidros são coloridos, a massa do vidro é colorida. Esses vidros a gente traz de fora, eles não são fabricados no Brasil, tanto que eles são fabricados artesanalmente. Só para você ter uma ideia, a chapa de vidro ela tem 1,21 por 61, é um pequeno, né, em relação aos vidros industriais. Sim. Então, a gente traz tudo isso de fora. Todos os fabricantes de vidros coloridos estão fora do Brasil. Sei. Né? Então, aí já entra a parte de importar. E por isso que a gente usa 100% dos vidros, porque é caro, eles são caros. Então, a gente tem que realmente utilizar em tudo. E aí, onde vem um caquinho, vai para a bijuteria, um anel, né? Um colar. Mesmo para um detalhe num prato ou um mosaico, fica muito bonito, né? E para a pessoa que quer iniciar, vamos dizer assim, quer iniciar agora, você até estava dizendo que um forno, o material praticamente de 3 a 4 mil reais consegue montar isso, a estação de trabalho, vamos dizer assim, e começar a produzir de pronto. O básico, né? Para você começar e ver realmente. Porque a fusão é um leque muito grande. A fusão, tanto que no nosso curso não existe curso básico, nem avançado, intermediário. É um curso completo. Sei. O que nós sabemos, até o momento, nós ensinamos. Quanto tempo dura esse curso, Cida? De 30 a 45 horas. É um bloco fechado, são aulas praticamente individuais, no máximo 2 pessoas, que é para formar o profissional. Não, ele pode fazer o curso e ficar no hobby, mas ele pode também ser um profissional. Então, a pessoa que entrar em contato com você, ela já sai com um cabedal de conhecimento ali que ela pode, eventualmente, até iniciar um pequeno negócio. Sim, porque a gente não só ensina as técnicas, a gente dá as dicas de como fazer o preço, porque nós passamos por essa dificuldade, né? Então a gente acaba, a parte administrativa, a gente dando uma ajuda. E mesmo depois, acabou o curso, os nossos alunos viram os nossos amigos. Às vezes, né, porque acabou o curso, que nós não, sabe, até logo. Às vezes ele pode pegar um projeto, ter uma pequena dificuldade, ou quer trocar umas ideias, nós vamos estar lá, né? Sem custo nenhum.
né? Porque é legal essa parceria, sabe, de trocar ideias, Perfeito. de conhecimentos. Essa é a nossa filosofia de trabalho, né? Legal, é próprio do artista mesmo, né? É, O dinheiro não vem no primeiro lugar, não. né? O dinheiro deve ser uma consequência, né? Infelizmente a gente precisa, mas não é Claro, isso. claro, Né? claro, não É tenha gostoso, dúvida. sabe, você passar o que sabe e também receber o que o outro sabe. Legal. E trocar figurinhas, né, como diz. Cida, e planos futuros aí para o Ateliê Artes e Ideias, temos alguma novidade para breve? Olha, a gente sempre tem sonhos, né? Sim. Temos. Tem uma técnica que eu aprendi, mais ou menos uns 24 anos, que não veio para o Brasil essa técnica ainda. É uma coisa que eu vou, acho que, reativar e talvez um pouco de... Se nós estamos pensando num pequeno, no próprio ateliê, espaço para o sopro. Ah, o sopro. Ok. Mas isso, assim, são sonhos. Bom, a gente... Sonhar não custa nada, né? Isso a gente já viu em filmes, aí é uma coisa muito artesanal e muito bonita, né? Da gente ver que dá para Não, fazer o coisas vidro em si, maravilhosas. porque Né? que nem eu estava te falando da fusão, o leque é aberto. Você pode, não fica preso só nas peças de utilitários. Você pode ir para brindes, troféus, revestimento, piso, parede, barrado de piscinas, para a parte de bijuterias. A moldabilidade dele, o vidro é transformação pura, né? E 100% reaproveitável, né? Então, assim, se você gostar e querer se dedicar, nossa, é uma coisa... Você nunca vai conseguir fazer tudo que você... Infindável. Exatamente. Cida, olha, muito obrigado por sua vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Infelizmente chegamos ao finalzinho do nosso programa. Fica aí uns instantes finais aí para a despedida do nosso público. Fique à vontade. Não, mas eu que agradeço o convite. É muito, muito bom falar um pouco da arte do vidro, principalmente que eu gosto, né? Está no sangue. Sim. E convido a todos vocês, dá uma passadinha no ateliê ou entre no nosso site e ver o que nós fazemos com os vidros. A reciclagem total e nós estamos bem abertos para perguntas, ideias, mas passem lá, façam uma visita para nós. Né? Muito legal. Bom, agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui transmitindo alguma coisa de bom para você, com muita esperança e muita fé num mundo melhor. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos. Continue aí na programação local da sua TV comunitária. Um grande abraço a todos.